Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. Jorge Jossi Wagner, Palestras Espíritas. Mais de 570 vídeos já postados, mais de 1.350 inscritos em meu canal. Agradeço muito a todos vocês. O tema desse vídeo é a morte do ente querido. A morte do ente querido. Agradeço a todos vocês, agradeço a Deus pela oportunidade. Mas uma das maiores dores que podem atingir a um coração aqui na Terra é a separação de pessoas que se amam. É humano sofrer com a morte física de alguém. É necessário, no entanto, que não se faça do fim natural a que se chega a vida física, um palco de revolta contra Deus. A vida física tem seu início, meio e fim. Término esse que todos sabemos que um dia chegará. Por que não nos prepararmos para isso? Parece meio esquisito, né? A gente falar sobre isso, né? Vou me preparar para a morte. Mas na realidade não é nesse sentido, né? Não a esperando para qualquer momento, mas se conscientizando de que nada na vida, materialmente falando, nos pertence, posto que nós somos depositários das coisas materiais e não proprietários. O corpo físico, ele é material. É um empréstimo que Deus me fez. Um dia esse corpo físico morrerá, porque as suas energias se esgotarão. Então haverá a morte do corpo físico. Isso é inevitável. Não tem como escaparmos disso. Mas precisamos, como costumamos ouvir muitas vezes, saber morrer, morrer bem. Apegam-se muitas vezes às pessoas, tornando-se delas donas. Razão pela qual chega a revolta da separação. Nós nos revoltamos porque a gente se sente dono do outro. Por mais difícil que seja constatar isso, quando a gente diz assim, meu filho, minha esposa, meu marido, nós estamos realmente tomando posse, como se fossem nossos mesmo. Na realidade, não são. Todos nós somos espíritos milenares, vivendo mais uma reencarnação pela bondade de Deus. Reencarnação que tem o objetivo de nos educar, nos tornar melhores. Para isso, passamos pelas reencarnações, cada vez em um corpo, cada vez em uma situação, quase sempre próximos daqueles que nós temos uma necessidade junto a eles. Temos um relacionamento que precisamos sempre melhorá-lo. Como alguém que é meu, pensamos, quando ocorre a morte. Como alguém que é meu pode me ser tirado sem o meu consentimento? A morte traz realmente muito desespero para as pessoas. E nem sempre paramos para pensar que na realidade não me foi tirado porque não me pertencia. A saudade vai fazer com que as nossas lágrimas caiam para sempre, mas elas vão diminuindo com o tempo, mas estarão sempre na nossa face. Daí a necessidade de nos prepararmos para o momento da separação, porque a morte nada mais é do que uma separação. Porque a gente vai reencontrar aqueles que nos são caros. Como também vamos nos encontrar aqueles com os quais não temos uma boa relação. Mas creiamos, o dia do reencontro vai chegar. Aguardemos com confiança, sem qualquer precipitação, sem rancor, sem desespero. Não chateie
à vida, se entregando à autodestruição, isso só o levará a se afastar mais e mais das vibrações de refazimento e de reequilíbrio. Porque um ente querido que desencarnou, ele vai para o plano espiritual. Aqueles que ficam continuam vivos no corpo físico ainda. Mas aquele que foi também continua vivo, sem o corpo físico. Mas ele continua vivo. Ele continua recebendo de nós os nossos pensamentos, as nossas impressões. Por isso que temos que ter equilíbrio nesse momento, que é um momento normal e natural. Todos nós vamos passar. Não retenha quem se foi além do necessário, para que tenha boas recordações. Desfaçamos dos excessos de correntes que podem aprisionar aquele que foi o nosso amor ao nosso lado. Ele ou ela que desencarnou precisa seguir a sua vida como espírito que é. Tem um trabalho a realizar no plano espiritual. Não tem mais aqui esse trabalho, por enquanto. Vai retornar para uma nova reencarnação. A vida de quem se foi prosseguirá em outras paragens. Não mais naquela em que nós nos encontramos, mas prosseguirá. Não o chame para ajudá-lo diante de suas dificuldades da vida. Essas dificuldades são nossas. Deus, tenhamos a certeza sempre, Deus não é cruel. Deus é bom. Deus jamais o faria reencontrar ou encontrar um amor para depois o lançar fora de sua vida eternamente. Isso não acontece. Não tenhamos esse tipo de pensamento. Se o nosso sofrimento não é o maior do mundo, portanto, não agredamos a quem quer que seja com a justificativa de que o nosso coração está de luto. Alguém partiu. Não faça com que os outros partam também, afastando-se de nossa companhia. Oremos, pedindo pela paz do que se foi, lembrando-se de que ele também sofre a saudade da separação. Sim, o espírito que desencarnou sofre também a saudade da separação, mas ele vai sofrer muito mais, dependendo das ações nossas, que ficamos aqui, por enquanto, pelo menos, porque nós vamos também. Então, o nosso desespero, os prantos que não cessam, as reclamações, os xingamentos, o apedrejamento que a gente faz com relação a Deus, só os atrapalha no seu reerguimento. Porque eles podem também começar a pensar da mesma forma. Por isso que nós temos que ter equilíbrio. Porque o meu equilíbrio ajuda no equilíbrio do outro. Oremos pedindo pela paz de quem se foi. Repetimos. Lembremos que ele também sente a saudade da separação. Em nossas preces, nunca nos esqueçamos de dizer: vá adiante. Aqui ficaremos bem. E quando Deus quiser, nós nos veremos. Olha que bonito. Parecem apenas palavras jogadas ao vento, mas elas são imersas na realidade daquilo que vivemos. Porque nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Nós temos um planejamento reencarnatório. Esse planejamento faz com que nós passemos por situações cujo objetivo é o de nos tornar melhores. Então, quando ocorrer a morte de um ente querido, compreendamos que chegou o momento. Não que a gente vá sorrir, porque a gente não consegue ainda. Não que a gente não vá se entristecer, porque a gente não consegue ainda. Mas que a gente compreenda que chegou o momento da separação momentânea.
porque nós vamos encontrá-lo novamente. Que nós possamos permanecer aqui em oração, agradecendo a Deus pelos bons momentos que possamos ter vivido juntos, mas sempre em agradecimento e compreendendo que a morte de um ente querido que ocorreu foi somente a morte do corpo físico, porque ele, na essência, ele como espírito, ainda permanece vivo e recebe as nossas impressões, os nossos pensamentos, as nossas orações. Que a gente possa refletir sobre esse tema, que é difícil, sem dúvida nenhuma, de aceitação no primeiro momento. Mas é necessário que a gente aceite, use a inteligência, raciocine e entenda que Deus quer sempre melhor para nós e que nós possamos aprender a compreender as leis de Deus. Era isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de estar assistindo aos meus vídeos. Fique bem, fique em paz.